Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse canal. Meus amigos, aquele dedo no like se vocês gostarem desse vídeo, tá? Conto com a colaboração de todo mundo aí para ajuda no engajamento do canal, bastante importante, tá? Você comentando a sua opinião, deixando seu like e indicando um vídeo para um familiar seu, um amigo seu que se interessa por essas discussões que eu trato aqui. Bom, meus amigos, hoje nesse vídeo eu quero... Vocês viram, né, o vídeo que eu fiz mais cedo, né, que eu coloquei aí mais cedo, né, pegando um pedaço lá do vídeo da família Dinossauro, né, um trecho de um episódio lá onde eles falam algo muito interessante, né. Pois é, né, tá por todas as partes, né, essas mensagens, né, essas coisas. Só que, né, pela inocência a gente não consegue muitas das vezes perceber. Bom, a discussão que eu quero abordar nesse vídeo aqui, galera, é uma discussão bastante séria e interessante. O dilúvio bíblico, ele é científico. Ou seja, além de se tratar de fé, se trata de ciência, tá entendendo? Bom, a Bíblia, né, todo mundo sabe que as escrituras relatam, né, o dilúvio mundial que aconteceu, inundou toda a terra e durou cerca de 40 dias e 40 noites, né? E houveram alguns sobreviventes, no caso Noé e a família, né, as noras dele e seus filhos, e também vários pares de animais, né, de certas espécies que o Criador ordenou, né. Pois bem, e se não fosse Noé, não estaríamos aqui hoje, né, acredito eu. E tipo assim, eu penso que o dilúvio ele é muito importante, porque se você entendendo o dilúvio, entendendo como ele aconteceu de verdade, e isso os geólogos entendem muito bem, tá? Tem pessoas da ciência que estudam isso muito bem, tá? Então pode ser que a gente fale sobre mais coisas relacionadas a isso num próximo vídeo, tá? Mas no vídeo de hoje eu só quero te mostrar que o dilúvio, além de ser bíblico, ele é científico, e mostrar que a palavra do Criador é verdadeira e que a ciência de verdade, através da observação, comprova realmente que as escrituras sagradas são verdadeiras. Ou seja, não é só uma questão de fé, mas de ciência também. Então, meus amigos, aqui está o modelo da nossa terra, tá? A nossa casa, onde nós vivemos. É o único lugar possível para se morar, tá? Porque é o único lugar que abriga vida, o único mundo material que existe é apenas a Terra. E como vocês podem ver aí na ilustração desse modelo, todo o universo está contido aqui dentro do firmamento. E você vê que o grande campo magnético que se propaga da parte central, né, que é a parte norte, se propaga até as bordas, né, no caso a Antártida, o sul, né, as extremidades da Terra. Então esse campo magnético, por levitação magnética, ele faz Sol e Lua ficarem suspensos no ar, né, traçando sua órbita acima do plano terrestre. E galera, se o dilúvio é real, se a gente for parar para usar a lógica, se a gente está pensando isso no dilúvio, né, nas possibilidades reais científicas, o que a gente tem como mais viável? A gente tem isso aqui. O dilúvio, ele só é possível numa terra plana, tá entendendo? A gente tem que entender que o dilúvio, de fato, ele só é possível se a terra realmente for plana. Porque em cima de um globo, não daria muito certo um dilúvio. Na Bíblia menciona que as comportas dos céus, elas foram abertas, e também as fontes do abismo, ou seja, da parte de baixo da terra, elas se romperam também. Ou seja, teve água tanto de cima como águas que vieram de cima e águas que vieram de baixo da terra. E tem matérias, vocês podem pesquisar, tá? Talvez a gente possa fazer um vídeo também falando sobre isso, vai ser muito interessante. Tem cientistas que fizeram descobertas, e tem cientistas que dizem que há uma grande quantidade de água em estado líquido de oceanos, ou seja, um oceano líquido abaixo da Terra. E esses cientistas que fizeram essa descoberta, eles dizem que a quantidade de água que há abaixo da Terra, ela é maior do que a quantidade de águas do oceano que está aqui na Terra. Dos oceanos aqui que compõem 70% da Terra, né? Onde estão alocados os oceanos. Então pensa só, se tem muito mais água na parte de baixo da Terra do que aqui na superfície, então, meu amigo, isso está sendo um forte indício que sim, foi possível sim acontecer um dilúvio
de proporções mundiais. Foi uma catástrofe mundial. Eu penso que o dilúvio ele pode ter sido a primeira inversão do campo magnético registrada da história. Porque o dilúvio com certeza foi uma inversão do campo magnético. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, foi um evento sinistro e único que não vai haver nunca mais. Um evento assim de águas. Você está entendendo? Agora, no modelo do globo seria muito contraditório. Por quê? Porque no modelo do globo, a Terra ela não está firmada em nada. A Terra, em tese, está no vácuo do espaço, né? E a Terra está orbitando em torno do Sol, por causa do campo gravitacional fortíssimo do Sol. Porque o Sol compõe a maior parte do sistema solar, né? A massa gravitacional do Sol. Então, como a Terra está orbitando em torno do Sol, girando em torno de si mesma e viajando em torno da Via Láctea, o que acontece? Como que não há comportas, não há um céu rígido, não há um domo em cima de uma terra esférica. E na Bíblia diz o quê? Na Bíblia diz que as comportas do céu foram abertas. Como que as comportas dos céus vão se abrir em cima de um globo? É esse o raciocínio que eu quero impor. Vocês estão entendendo? É isso que eu estou dizendo. Ou seja, num modelo de globo é totalmente incongruente. No modelo de globo não tem como funcionar um dilúvio. Ou seja, essa catástrofe mundial só pode ter sido possível em um modelo de terra plana, tá entendendo? Ou seja, no núcleo da Terra, no modelo globular, no núcleo da Terra tem magma. Você tá entendendo? O núcleo da Terra, ele é muito quente. E eles dizem que o campo magnético é gerado através do ferro fundido no núcleo da Terra, né? E também com a força de Coriolis e também a movimentação da Terra está gerando correntes elétricas que estão criando esse campo magnético no modelo globular. Então, se o núcleo da Terra tem mais de 6.000 graus Celsius, né, cerca de 6.000 graus Celsius, que é uma explicação muito especulativa, ou seja, não tem oceano na parte de baixo da bola, no interior da bola. Então, a pergunta que eu faço é, se a Terra é um globo, como nos é ensinado, e aconteceu um dilúvio, da onde que vieram essas águas? Essas águas vieram do espaço? E as águas que romperam a fonte dos abismos? Porque na parte de baixo do globo não tem água, não tem oceano. Você percebe? Fica contraditório. Então essa questão ela é mais compreensível no modelo de terra plana. Bom, então a gente tem que entender o seguinte. Tem esse versículo aqui, ó, de Gênesis capítulo 7, versículos 19 e 20, que diz o seguinte, ó: as águas do dilúvio prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas. Então, aqui está o pico do Monte Everest, né? O Monte Everest ele chega a uma altitude de 8.849 metros de altitude. A gente pode arredondar para 9 metros de altitude, convertendo para quilômetro, 9 quilômetros de altura, ou seja, muito alto. É quase uma altura de um voo comercial. Por quê? Porque a altura que um voo comercial atinge é cerca de 10 a 11 quilômetros de altura, por aí. Então seria quase a altura de um voo comercial. Então, para as águas do dilúvio, numa proporção mundial, porque foi uma catástrofe mundial, tá? Não foi algo local, não, foi algo mundial, registrado por centenas de culturas no mundo inteiro. E também registrado geologicamente. A gente vai ver aqui algumas imagens, algumas evidências aqui, mas a gente está aqui só, por enquanto, falando sobre a calamidade, né? O impacto que realmente foi. Então a gente pode ver aqui que para o dilúvio ter chegado a essa altitude, ter coberto todas essas montanhas, então isso indica pra gente, isso nos mostra que o dilúvio ele foi muito mais sinistro do que a gente possa imaginar. Foi um evento muito sinistro. E eu percebo que muitos ateus são infantis para interpretar a questão do dilúvio. Eles dizem assim: ai, a questão do... Cara, você que acredita na Bíblia, a história da Arca de Noé é um conto infantil. Cara, é um conto infantil. Nós somos ateus. Nós nos baseamos na lógica e na razão, nos fatos que acontecem. Aí o cara fala isso pra você, mas ele acredita na teoria da evolução que até hoje não se demonstrou ser fato. Até hoje não foi comprovada. Contraditório, né? Pois é, um pouco de hipocrisia e de contradição, né? Mas enfim, o dilúvio ele foi muito mais sinistro e real do que a gente possa imaginar. Tá entendendo? E a gente pode falar a causa desse dilúvio num próximo vídeo, mas hoje a gente está falando só da questão científica da coisa. A gente vai falar mais disso em outros vídeos, porque esse aqui é um assunto bastante importante que ajuda a validar sim a Bíblia. Então vamos lá.
Vamos começar aqui, ó. Então vocês podem ver que isso aqui é um fóssil encontrado, tá? Esses fósseis que eu vou mostrar daqui pra frente foram todos encontrados em montanhas. Então vocês podem ver que o peixe aqui, você pode ver que ele foi fossilizado comendo outro peixe. Ou seja, isso aqui foi no momento que aconteceu o dilúvio. Então, se ele foi fossilizado comendo um peixe, isso significa que essa catástrofe, esse processo de fossilização, ele aconteceu rápido. Tá entendendo? O dilúvio, ele deve ter acontecido rápido, em questão de semanas, algo do tipo. Tá entendendo? Isso aqui os geólogos conhecem muito bem. Tá aqui, ó, outra imagem, tá, de um peixe fossilizado, de uma evidência, né, uma evidência aí observável de um fóssil, né, que foi encontrado. Isso aqui é um registro histórico de que realmente houve um dilúvio, tá entendendo? Isso aqui não é fantasia, ou seja, você não precisa só se basear na fé para acreditar, mas você pode acreditar também pelas evidências aqui que o negócio apresenta. Então tá aqui, ó, que o dilúvio, e vendo essas coisas aqui, olhando essas coisas, eu não tenho dúvida de que realmente houve um dilúvio. Nenhum evolucionista consegue explicar isso aqui convincentemente. Então tá aqui, ó, um cardume de peixes, ó, todos fossilizados. Ou seja, provavelmente eles estavam tentando escapar de algo, mas provavelmente não deu tempo porque as águas já tinham inundado tudo e, né? Então, aconteceu algo muito sinistro sim para esses peixes terem sido fossilizados dessas maneiras aqui. Tá entendendo? Sem contar que há outras evidências também, tá? Não só esses fósseis aqui que eu tô apresentando. Então, tem muitos ateus que dizem: não, nós não acreditamos em coisas da fé, da cabeça. Não acreditamos em coisas do nosso psicológico, acreditamos em coisas racionais, coisas baseadas em fatos, né? Coisas, né, baseadas na lógica. Mas os caras acreditam na teoria da evolução, que é a maior fantasia. Até hoje o elo perdido nunca foi encontrado. Tá aqui, ó, olha o fóssil do peixe com outro peixe dentro da barriga. Como é que um evolucionista consegue refutar isso aqui? Que argumento plausível que o cara vai usar para contra-argumentar e tentar refutar isso aqui? Não é possível, você percebe? Ou seja, não há refutação para isso aqui. Então isso aqui está nos mostrando ao mesmo tempo o seguinte, que o dilúvio ele é real, sim, ele foi real, ele foi super real. E que a Bíblia ela é verídica, sim, tá entendendo? Ela é verdadeira, tá entendendo? Então, meu amigo, você não pode querer dizer para mim que acreditar em Bíblia, acreditar em dilúvio é conto de fada, se tem um monte de evidência geológica, um monte de descoberta, fósseis, coisas que comprovam isso. Tá entendendo? Tem muitos ateus que dizem que nós que acreditamos num criador, né, uma pessoa que acredita em Deus é insanidade mental, né? Ou seja, é um absurdo o cara acreditar na possibilidade de um criador. Agora, o cara acreditar que tudo se originou através de uma explosão cósmica, uma inflação cósmica oriunda do acaso, ou seja, o nada que nunca existiu ter criado tudo, isso aí pra eles é lógica, pra eles é super inteligente, pra eles é super razão. Os caras se dizem tão pró-razão, tão pró-lógica, os caras dizem que tudo que eles argumentam é a favor da lógica, é a razão, não sei o que, enche a boca, mas os caras acreditam na teoria da evolução, que é uma pura fantasia que até hoje não foi comprovada. Você percebe como há uma contradição no discurso de algum desses caras? Tipo assim, eu não ligo se o cara é ateu ou não, eu não vejo problema nisso. O problema não tá no cara ser ateu ou não, se ele nega a Bíblia ou não. O problema, o que eu combato é a hipocrisia. É o cara querer falar uma coisa, mas sendo que, pô, o que ele tá falando é contraditório, ele tá dando tiro no próprio pé. O cara acredita na teoria da evolução, o cara acredita no Big Bang, o cara acredita que é uma poeira cósmica em cima de uma poeira vagando em torno do Sol, porque ele acredita em tese que a Terra é uma bola. E o mesmo cara acredita que o homem foi à Lua e que tudo isso é um fato, e aí de você se disser que não. E o cara diz que é pró-lógica, é pró-razão, é pró-fato. Aí você que diz que Deus existe, né? Pra você que acredita no criacionismo, etc e tal, aí o cara diz que é insanidade mental. Então, pô, acho no mínimo o cúmulo da hipocrisia. Bom, espero que todos tenham entendido o raciocínio. Acho que é isso, a conclusão do vídeo é essa, que o dilúvio ele é real, sim. Desculpa, o dilúvio ele é real, sim, e que a Bíblia é real, sim, é verídica, sim, tá? E é isso. Fortíssimo abraço para você que me acompanha. Continuarei falando mais sobre essas e outras. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.